boa noite, mais uma live e o tema hoje é Pergunte para a Doutora Si, um tema livre onde eu vou estar aqui respondendo a pergunta que vocês têm, né, as dúvidas de vocês e também vou responder as caixinhas de perguntas que eu abri lá nos stories, que tem muitas perguntas, então eu separei várias delas para que a gente possa conversar e para que eu possa tirar dúvidas de vocês. Cabelo é uma coisa que traz muita dúvida, principalmente quando a gente tá com ele enfraquecido, quando tá com queda. Doutora, qual que é o melhor tipo de loção? Como que eu aplico a loção? Eu tô com queda de cabelo, eu posso pintar? Não posso pintar? Fala um pouquinho sobre eflúvio crônico. Qual é a sua dúvida? Em que vocês têm dúvida? Como que eu posso ajudar? Essa live é exatamente para isso. Eu quero desejar então uma excelente noite, agradecer você que está aqui comigo na live, você que assiste todas as lives que eu faço. Eu quero agradecer a você que talvez está na primeira vez numa live aqui comigo, seja muito bem-vindo. E nós vamos hoje conversar muito sobre cabelo, eu quero saber quais são as dúvidas de vocês. Então vamos começar conversando. A Yara fez uma pergunta, o que fazer quando o cabelo é muito oleoso? Mais alguém aí que tá na live tem o cabelo oleoso e às vezes não sabe muito o que fazer? Escrevam para mim se vocês percebem o couro cabeludo oleoso. Gente, o couro cabeludo oleoso, cabelo oleoso, ele tem muito a ver com a questão característica de cada pessoa. Muitas pessoas já têm essa característica de ter um couro cabeludo um pouco mais oleoso. E o que pode ser feito para auxiliar? Fatores como alterações hormonais podem aumentar a oleosidade do couro cabeludo, tá? E também alimentação, gente. Alimentação rica em gordura, alimentação rica em açúcar também, carboidrato pode aumentar um pouco a oleosidade do couro cabeludo. Opções, né? Que eu vou dizer para vocês o que eu passo para os meus pacientes aqui na clínica. Quem tem o couro cabeludo muito oleoso, a primeira dica que eu dou é que vocês mantenham uma frequência de lavagem ideal. Por quê? Às vezes essa oleosidade ela se acumula quando a pessoa lava pouco o cabelo, tá? E aí, gente, é bem interessante porque existe diferença de couro cabeludo oleoso e cabelo seco. Muitas pessoas têm um couro cabeludo oleoso e o cabelo é mais seco. Então, o ideal é que vocês consigam manter uma frequência de lavagens. Então, assim, se o couro cabeludo é muito oleoso, pode lavar todos os dias, não tem problema. Tá todo mundo me perguntando de queda pós-Covid, o que fazer, já vou responder, tá? Vai ser a próxima pergunta que eu vou responder, gente. Então, assim, é importante que vocês sempre pensem acima da beleza estética, do fio. Vocês precisam pensar na saúde do couro cabeludo de vocês, gente. Por quê? Quando o couro cabeludo ele está saudável, isso vai refletir também na saúde do teu cabelo, em crescimento, em melhora da queda, vários fatores. Vai melhorar, inclusive, couro cabeludo saudável. A Mena colocou a coceira no couro cabeludo. Muitas pessoas têm coceira porque lavam o cabelo com pouca frequência. Couro cabeludo muito oleoso, pode lavar todos os dias. Se não for tão oleoso assim, pode lavar dia sim, dia não, mas não deixar de passar do que a cada 2 dias, porque piora, tá? Tem várias dicas que a gente pode usar. Evitar água quente aumenta a oleosidade do cabelo. Então tem várias coisas que a gente consegue fazer para melhorar, fazer esfoliação. Vocês podem, inclusive, tomar o chá de hortelã. Ele ajuda no controle da oleosidade, tanto no couro cabeludo quanto da pele, para quem tem acne, tá? Então, eu já acabei de falar, Cris, a quantidade de lavagem semanal vai variar muito para cada pessoa. Então, dia sim, dia não, ou todos os dias, mas nunca deixar passar mais do que 2 dias, tá bom? Máscara de argila também ajuda bastante para controle de oleosidade, gente, isso é muito bacana. Procurem shampoos que sejam à base de mentol, que sejam à base de alecrim também é bom, que é mais refrescante. Sabe aquele shampoo que deixa geladinho o couro cabeludo? Ajuda bastante, tá bom?
Então, eu quero responder, porque já teve várias pessoas que perguntaram que com queda de cabelo pós-Covid, o que deve fazer? Gente, a gente sabe que agora, no começo do ano, a gente teve um surto de Covid novamente. A impressão que a gente tinha que estava tudo se normalizando, aí teve esse surto, né? E muitas pessoas, eu tenho recebido muitas pessoas aqui na clínica com queda de cabelo pós-Covid, desesperadas, e eu sei que é desesperador. Tenho recebido muitas pessoas aqui na clínica com muita queda de cabelo e pós-Covid. Isso ocorre por conta de um processo inflamatório que inflama o folículo. Esse cabelo que já está caindo, ele já foi programado para cair 2 a 3 meses atrás, tá? Então, isso é um processo que ocorre naturalmente por conta desse processo de Covid. E essa queda é autolimitada. O que significa isso? Que esse cabelo que está caindo, que te desespera, ele foi programado para cair, mas ele vai parar de cair. O que você precisa é sim, se você puder, né, eu indico, procure ajuda para fazer um tratamento que vai estimular o teu folículo, para aumentar, né, a quantidade de estímulo para crescimento, para repor. Hoje mesmo eu atendi um rapaz com 17 anos que ele teve o Covid e depois do Covid caiu muito o cabelo dele e ficou muito ralo, né? Ficou muito ralinho porque teve uma queda muito grande e aí fez com que ficasse mais notório, assim, ficasse mais aparente um quadro de calvície. Então, muitas pessoas que têm o Covid, elas percebem um aumento, sinais de alopecia androgenética masculina, feminina, alopecia areata, que são círculos no couro cabeludo que vão ficando totalmente sem cabelo. Então a gente tem percebido isso, então é muito importante, tá? Procurar ajuda para você fazer um tratamento que vai estimular o crescimento do teu cabelo. Nenhum tratamento vai fazer parar a queda do Covid, porque o cabelo já foi programado para cair, tá bom, gente? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês isso, para vocês entenderem, para não se desesperarem, tá? A Duda, eu vou responder uma pergunta aqui da caixinha, tá? A Duda me perguntou: meu cabelo parou de cair e raramente cai um fio, mas eu percebo que não nasce aonde ele caiu. Gente, olha que interessante. E essa pergunta, ela acaba coincidindo muito com uma outra pergunta que me fizeram, se é que aonde o cabelo caiu, que a pessoa, se era possível desenvolver uma alopecia androgenética, uma calvície, por nada, Paula, uma calvície onde a pessoa não percebia queda de cabelo, porque tem muita gente que começa a perder cabelo, tem muita gente que fica com um cabelo ralo, fininho, e não percebe o cabelo cair no dia a dia. Eu não sei vocês, mas eu recebo muitas mulheres aqui, né, e homens também que falam assim: doutora, eu não vejo meu cabelo cair, mas eu tô perdendo cabelo, o meu cabelo está ficando fino, o meu cabelo está ficando ralo e cada vez eu tenho menos cabelo, mas eu não percebo meu cabelo caindo no dia a dia. O que cai é normal. Então, por que acontece isso, gente? Porque a gente existe no processo da calvície, existe o que a gente chama de miniaturização folicular. O que é a miniaturização folicular? É quando o folículo piloso, né, a nossa estrutura que forma o cabelo, ela vai ficando enfraquecida e com isso o cabelo vai ficando cada vez mais fininho, vai ficando ralo. Ou seja, esse paciente, essa pessoa não vai perceber queda de cabelo acentuada, o que cai é uma quantidade normal, porém ela vai perceber ao longo do tempo alguns sinais, gente, que a gente precisa observar. Percebe afinamento do cabelo, principalmente na região superior ou laterais também. Ela percebe que aquele cabelo que antes era aquele rabo de cavalo grosso,
ele vai ficando mais fininho, cada vez mais fininho, percebe que o volume da franja diminui, então são alguns sinais que percebe e não tem queda de cabelo. Então sim, quem me perguntou aqui na caixinha se era possível ter uma calvície sem perceber queda de cabelo acentuada, infelizmente sim, tá? Vou engatar agora na pergunta da Fran. Queda pós-vacina é igual a queda pós-Covid? Só esperar passar? Fran, esperar passar, minha linda. Esperar passar e, se possível, tratar para estimular. Mas eu percebo que é bem menor a queda quando comparamos com a queda pós-Covid da vacina. Até porque aí a vacina tem... o vírus ele é mais inativado, é um pedacinho só dele, né? Diferente quando a gente tem contato direto com o vírus. Então, eu tenho recebido sim pacientes com queda de cabelo pós-Covid, porém, pós-vacina, porém é bem menos, tá? Bem menos. A Amanda disse que começou a perceber a queda, eu acho que a perder em 2019 e não parou mais, mas cai em tufos. Acho que tenho menos de 1/3 do que eu tinha. Minha autoestima está super baixa com isso. Amanda, querida, deixa eu te dizer uma coisa. Provavelmente, e alguém aqui na caixinha, eu vou engatando as perguntas, tá, gente? Elas me falaram para eu falar um pouquinho sobre o eflúvio crônico, tá? Como eu sei que tem pessoas novas aqui que talvez não saibam o que é um eflúvio crônico, eu vou explicar para vocês. Essa palavrinha eflúvio é o nome que a gente dá para caracterizar uma queda de cabelo que é muito acentuada. Sabe, essa queda que assusta mesmo, que cai em cabelos em tufo, como a Amanda mesmo comentou. Não sei se tem mais alguém que se identifica com a Amanda de ter essa queda, né, de cabelos em tufos, caindo muito cabelo. Então, a gente dá então a gente usa, né, esse nome de eflúvio para caracterizar essa queda de cabelo extremamente acentuada. E existe o eflúvio agudo, é quando essa queda ela começa, ela vem uma queda de cabelo, cai e depois para. E tem a queda de cabelo crônico, o eflúvio crônico, que é uma queda que ela dura por muitos meses e às vezes anos, como a própria Amanda diz desde 2019. Ó, a Tereza diz que o cabelo dela tá assim, a Marines também diz que tá assim, né? Então várias pessoas conseguem se identificar com você, Amanda. Você não está sozinha, minha linda. Tem muitas pessoas com essa queda de cabelo muito acentuada e é uma queda que realmente a gente perde volume. Por quê? O cabelo vai caindo, ele vai caindo, ele vai caindo e chega uma hora que o folículo não consegue sozinho repor esse cabelo. Então o cabelo não consegue ser reposto da mesma forma que ele está caindo. Com isso, a gente vai perdendo volume, vai perdendo volume. Ó, a Aurélia disse que o cabelo dela também está assim, com essa queda em tufos, essa queda acentuada. Amanda, o que eu posso dizer para você, minha linda? Eu não sei, né, se você procurou ajuda, se você já procurou tratamentos. Eu sei que muitas vezes a gente procura tratamento e se sente frustrado porque não vê melhora ou porque demora muito e às vezes a gente desiste. Vivi, eu já respondo tua pergunta, tá? Mas o que eu quero dizer para você é que quando você, né, você fica extremamente triste, chateado porque o teu cabelo está caindo, e isso é compreensível, né? A gente entende que é algo que dói lá no fundo da alma, né? Dói lá no fundo da alma. A gente precisa trabalhar a nossa mente, Amanda, para que a gente consiga não deixar com que isso nos afete. Porque, inclusive, tinha até uma pergunta, né, que me fizeram se o emocional, se a ansiedade, se o estresse fazia cair o cabelo. E faz cair o cabelo, tá? O estresse, a ansiedade acaba afetando, faz cair o cabelo. Então, assim, a minha orientação para você é que você procure ficar calma, faça aquilo que está ao seu alcance, né? Para todo mundo, gente, que está passando, né, por esse problema de queda de cabelo muito acentuada, tenham paciência, né? Procurem tratamento, tenham paciência.
Cabelo, gente, não é de uma hora para outra. Cabelo demora, tá bom? Para responder. O que a gente não pode é desistir. Eu vejo muitas pessoas todos os dias que eu recebo aqui na clínica, né? Para quem sabe, eu só trato cabelo, gente. A minha especialização é em cabelo, eu sou especialista em cabelo, então eu só trato cabelo. E eu vejo todos os dias, pessoas que começaram um tratamento, trataram 2, 3 meses e desistiram, porque achavam que não estava dando resultado, quando na verdade o que faltava era persistência. Porque se a gente persiste, pensem sempre assim, ó, às vezes o teu cabelo pode estar caindo há 1, 2, 3 anos, o folículo está enfraquecido. Então, não adianta a gente querer uma resposta muito rápida, porque esse folículo está fraquinho. Então, a gente tem que ter paciência e não desistir, tá? Não desistam, por favor, porque isso no final vocês vão ver que vai fazer diferença persistir, tá? Eu sei, a Rosane colocou que é um sofrimento, né, Rô? Eu entendo, realmente é uma coisa que incomoda muito. Aí tem gente que falou ali, eu já tomei 2 caixas de Pantogar, ainda não melhorou. Aí perguntaram qual que era o correto, se é usar minoxidil a 5% ou a 10%. Deixa eu falar uma coisa com vocês que é bem interessante. Às vezes eu vejo pacientes, né, pessoas que me procuram, eu vejo muita dúvida, que diz que acham que usar uma quantidade de medicação a mais ou uma alta dosagem vai ter um resultado melhor. E, gente, nem sempre é assim, tá? Nem sempre é assim. Por quê? Porque eu costumo dizer assim, às vezes para matar uma barata a gente não precisa de uma bazuca, a gente pode usar um chinelo, entende? E isso serve com o minoxidil. Por quê? Porque o minoxidil, o que a gente tem de mais estudos a base é 5%. E eu vejo pessoas às vezes que usam a 10% ou passam muito mais do que o indicado, que é de 15, 20 a 25 gotinhas, ficam com dermatite seborreica, ficam com descamação, entende? Então tem que cuidar bastante com isso, tá? Então, gente, a gente tem que entender isso. Nem sempre o mais, né, vai ser o melhor, tá? Tem que ser o indicado para você. Vamos lá, gente. Falando um pouquinho ainda sobre... Me perguntaram sobre a dutasterida. A Laís Costa me perguntou sobre a dutasterida. Fala um pouco sobre o uso da dutasterida. A dutasterida, então, ela é uma medicação que ela é utilizada para bloqueio da enzima 5-alfa-redutase. O que a 5-alfa-redutase faz? O que essa enzima faz? Ela transforma a testosterona em dihidrotestosterona, em DHT. É essa enzima que faz a conversão do hormônio da testosterona em dihidrotestosterona, tá? Então, quando a gente tem um processo de afinamento, de calvície, a gente precisa diminuir essa conversão. E a dutasterida, ela faz esse papel. Ela faz o bloqueio, ela ajuda a bloquear essa enzima para que não ocorra essa conversão. E com isso, a gente tem menos de hidrotestosterona disponível para ligar no folículo. E se eu tenho menos de hidrotestosterona disponível, eu vou ter menos ação desse hormônio afinando o cabelo. E aí é interessante porque tem pessoas que respondem bem a dutasterida, outras pessoas não, vão responder melhor a outros tipos de bloqueadores. Eu até comentei nos meus stories, gravei uns vídeos falando sobre isso, sobre um exame genético que eu faço esse exame, né? A gente envia para a Espanha. E ontem eu interpretei o laudo de 2 exames de uma paciente de consulta online e uma paciente da minha clínica lá de Curitiba. E aí o que aconteceu? A gente foi avaliando o perfil genético para saber qual medicação a pessoa respondia melhor, avaliando, por exemplo, como
o gene, se ele tinha mais afinidade a um tipo de medicação ou não desse paciente. E essa paciente, ela não precisava usar a dutasterida, porque a dutasterida, ela bloqueia a enzima 5-alfa-redutase 1. E o gene que estava mais sensível a 5-alfa-redutase era do tipo 2. Então, no caso dela, o mais indicado seria outro tipo de bloqueador, tá? Aí tá me perguntando a Eliane se seria, por exemplo, como a espironolactona. A Elisandra, a espironolactona também é um bloqueador de DHT, tá? A Fran tá perguntando se esse exame dá para fazer à distância. Dá, Fran, porque as duas pacientes o laboratório, que é um laboratório de São Paulo, ele manda o kit para casa do paciente. A técnica do laboratório orienta como você faz a coleta, então o DNA é salivar, então vai um swab, tira a saliva, né? Pega uma coleta da saliva e aí envia para esse laboratório em São Paulo e eles enviam para a Espanha. E aí tem um laudo muito legal, são 26 páginas para vocês terem uma ideia. É extremamente detalhado, avaliam vários genes, é muito legal, tá? A Vivi perguntando se eu indico espironolactona para alopecia androgenética e eflúvio. Vivi, eu prefiro outras estratégias, tá? Do que a espironolactona, mas ela funciona também. A Jaque tá perguntando, somente o exame de DHT detecta calvície? Gente, presta bem atenção, Jaque, muito boa a sua pergunta. Por quê? Muita gente confunde a DHT como se ela fosse, como que eu vou te dizer? Como se ela fosse o parâmetro para avaliar se a pessoa tem calvície ou não. E não funciona assim. Como que eu quero que vocês entendam? Deixa eu tentar uma forma de ser bem didática para explicar para vocês. Pensem numa pessoa, Nilda, depois você faz tua pergunta de novo para eu ver se eu consigo responder, tá bom, querida? Pensa numa pessoa, algum idoso, algum senhor que vocês já viram que é totalmente calvo. Vocês já perceberam que a pessoa perde o cabelo totalmente na região superior do couro cabeludo? É nessa área aqui que se perde o cabelo, tá? E se a gente pensar, a dihidrotestosterona provoca esse afinamento, correto? Ela é responsável por esse afinamento do cabelo. Mas a dihidrotestosterona, ela não está em toda a corrente sanguínea? Concorda que ela também está na região de trás, na região da lateral, mas por que é só em cima que cai? Porque o que acontece, gente, é que o folículo, aonde existe o receptor para receber esse hormônio, fica na região superior. Então, tem muitas pessoas que são extremamente calvas e o hormônio da DHT dá normal, porque o que importa não é a quantidade da DHT, não é o principal, sabe? Tem muitas pessoas que têm calvície e a dihidrotestosterona tá normal. O que importa é o receptor, se essa pessoa tem ou não um receptor para o hormônio, tá? Isso que vai fazer a diferença. Espera que eu vou mostrar para vocês aqui. Vou tentar explicar de uma forma que fique mais didático, porque eu vejo muitas pessoas falando isso, ai, mas eu não tenho calvície porque eu não tenho, a minha dihidrotestosterona, ela está normal, tá? Então eu vou explicar para vocês como que funciona. O folículo da pessoa que tem a dihidrotestosterona, ela tem o folículo dela, gente, ó. Esse receptor, tá vendo? Ó, esse receptorzinho aqui. Quem tem a calvície tem o receptor. Tá vendo que o DHT, ele é a mesma cor do receptor? Eu fiz de propósito para dizer que ele se liga. E quem não tem a calvície vai ter o folículo da mesma forma aqui. Vai ter a DHT também na corrente sanguínea.
Porém, não existe ligação. Ó, esse daqui é o folículo da região, imagina, da região da nuca ou da lateral ou de quem não tem calvície. A pessoa tem o hormônio da DHT, mas ela não tem nada aqui que vai conectar esse hormônio ao folículo. Porque o que esse hormônio faz? Ele afina o cabelo. Quando esse hormônio se liga no folículo, como é o caso de quem tem a calvície, ó, quem tem a calvície tem um receptor, quando ele se liga aqui, ele vai inibir a produção de células. E aí, quando ele vai inibindo a produção de células, o cabelo vai afinando. Por isso que acontece a calvície, tá bom? Olha só, gente, que interessante. A Ana Carla, doutora, eu tenho um eflúvio agudo. Pode durar quanto tempo? Já tem 30 dias que estou tratando e nada de melhora, já estou deprimida. Gente, olha só que interessante. Quando a gente começa um tratamento para cabelo, não esperem resultados com menos de 3, 4 meses, tá? Se acontecer que você tenha um resultado, né, antes disso, assim, agradeça a Deus, pode acontecer, mas geralmente demora um pouquinho, tá? Então não fica deprimida, minha linda, continua o tratamento que vai dar tudo certo, tá? A Gláudia tá perguntando, doutora, o suplemento Lavitan, você indica? É bom para queda de cabelo? Gente, olha só, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês, acho que eu não vou ter. Mas eu não indico nenhum suplemento pronto, tá? Eu não indico nenhum suplemento pronto para os meus pacientes. Tá, gente? Isso é uma conduta minha. Eu não indico Pantogar, eu não indico Lavitan, eu não indico Ineove, eu não indico como que é aquele hair? Esqueci um nome, que é um famoso também, que vende bastante. A Sheila tá pedindo para eu mostrar o desenho. Ó, Sheila, aqui um folículo sem o receptor para dihidrotestosterona, tá bom? E aqui um folículo com o receptor. Então, sempre a gente precisa ter a ligação desse hormônio no folículo. O problema não está no hormônio, o problema está na ligação, tá bom? Darlene, obrigada, minha linda. O Imecap Hair, tá? Por que eu não indico? Doutora, porque eles são ruins? Não, gente, porque o que acontece? Existe uma regulamentação na Anvisa que todo polivitamínico que é vendido na farmácia, né, ali de venda livre, que você não precisa de uma prescrição profissional, ele precisa seguir algumas normas, tá? Essas vitaminas ali que a gente tem, o que acontece? A quantidade, às vezes, de cada ativo é muito baixinha, porque cada pessoa, ela responde de uma forma diferente, né? Então, pode ser pessoas que com uma dosagem, se for um pouquinho maior, pode ter alguma reação. Então, como ele é mais genérico, né? Ele é de venda livre, qualquer pessoa pode chegar lá e comprar. Os ativos que eles têm são muito limitados. Então, por que eu não prescrevo isso? Porque, na minha opinião, não faz sentido um paciente que faz consulta comigo, um paciente que vem na minha clínica, eu passar um tipo de medicação assim, né? Então, porque aí eu prefiro fazer personalizado. Mas, por exemplo, ó, acho que a Maderlene Rosa disse assim, eu estava com muita queda de cabelo, tomei Neosil e respondeu. Entende, gente? Então, assim, não é que são ruins, é que eu prefiro fazer personalizado, porque a pessoa vem até mim, então eu consigo, às vezes, uma coisa ela precisa, outra coisa ela não precisa, às vezes eu preciso ajustar a dosagem, então eu gosto mais personalizado, tá? A Nilda perguntou, o Dr. Lair Ribeiro, numa matéria, falou sobre o ácido pantotênico,
que engrossa os cabelos. Você concorda? Então, minha linda, depende, Nilda, de qual que é o problema do afinamento, tá? Depende muito qual que é o problema do afinamento. O ácido pantotênico, ele ajuda sim para a estrutura do cabelo, tá? Ajuda, então eu acho bacana. Agora tem que pensar na estratégia de cada um, tá? Agora já a Madeleine disse que estava com muita queda, tomou e resolveu. Ótimo, perfeito. Aí a Aldeide perguntou o que eu indico para queda. Tudo vai depender do problema que o paciente está tendo essa queda, tá? Então, depende se é hormonal, depende se é por estresse, depende se é por uma inflamação, depende se é uma condição genética. Então, tudo isso vai ajudar, tá? Vai ajudar identificar o diagnóstico para que eu possa fazer o tratamento personalizado. Estão me perguntando sobre o minoxidil, que tem dúvidas, tá? Então vamos ver aqui, quem foi que falou? A Darlene Santana, se o minoxidil realmente funciona. Em algumas pessoas funcionam sim, tá? Eu gosto, eu prescrevo o minoxidil. E assim, só que não é o único tratamento, tem pessoas que têm contraindicação porque sente coceira, sente descamação, tem pessoas que não têm uma boa aceitação do minoxidil, não responde muito bem ao minoxidil, então assim, depende muito mesmo de cada caso, mas resolve. O minoxidil é uma das loções que mais são estudadas, que a gente tem mais estudos científicos comprovando a eficácia, porque ele faz um processo de vasodilatação, ele ajuda muito, tá bom? Então, eu acho interessante, só que precisa de prescrição, gente. Não vão sair daqui na louca, a doutora Si falou que é bom, vou usar. Pode ser bom para um, como pode ser bom para outras pessoas, não. Inclusive, gente, o minoxidil, ó, a Rosamália disse que usou, só que ressecou muito cabelo. Resseca porque ele tem uma ação hidroalcoólica, né? Geralmente ela é manipulada ou tem a solução hidroalcoólica junto, causa um ressecamento, tá? Porque ela tá perguntando se o minoxidil oral seria uma opção. Aí o minoxidil oral, ele precisa de prescrição médica, a manipulação dele, para vocês terem uma ideia, aqui em Florianópolis, é difícil encontrar uma farmácia que manipule o oral, então tem várias restrições, tá bom? Então tem que cuidar, mas é uma opção para quem não se adapta ao tópico, tá? É uma opção sim. Deixa eu ver aqui. A Simone perguntou aqui, quem tem androgenética, o cabelo nunca para de cair? Se tem que avaliar, porque às vezes o teu padrão de queda, ele deu uma alterada, e aí você percebe uma queda constante. Aí você pode ter uma androgenética associada com o eflúvio telógeno, tá? A Lil Sally perguntou, na menopausa a calvície feminina piora? Piora, sim, minha linda. Por quê, Lil? Na menopausa, a gente vai ter diminuição de progesterona e estrogênio. E tanto a progesterona, né, como o estrogênio, eles fazem parte do processo de crescimento do nosso cabelo. O estrogênio prolonga a fase anágena, que é a fase de crescimento, e a progesterona, ela ajuda a gente contra esse hormônio aqui, tá? Então, infelizmente, a gente percebe, tá? A gente percebe. A Ana Carla, até quando o tempo do efeito shedding do minoxidil é tolerável? Ana, eu acredito que um mês e meio, 2 meses, tá? Aí já é pra normalizar, tá bom? A Simone tá perguntando, crise de ansiedade faz cair o cabelo? Faz sim, porque quando a gente tá muito ansioso, quando a gente tem uma ansiedade, né, muito grande, a gente acaba que o folículo ele vai liberando substâncias e o nosso corpo libera substâncias que inibem a fase de crescimento do cabelo, faz com que aumente processos inflamatórios, então tem várias reações, né?
o aumento de cortisol no nosso organismo. O corpo precisa produzir mais cortisol e para produzir mais cortisol ele vai precisar de mais energia. Então, de onde que tira essa energia? Do cabelo, porque o cabelo não é vital, tá, gente? Uma coisa que é muito legal quando a gente pensa em cabelo é a gente entender de priorização metabólica. Meu Deus, o que é isso, doutora Si? Priorização metabólica é quando o seu corpo nutre o que é mais importante para ele. É quando o teu corpo preserva aquilo que é mais importante para ele. E o cabelo, gente, infelizmente não é o que é mais importante para o nosso organismo. Então, quando a gente está muito estressado, quando a gente está muito ansioso, se a gente não dorme bem, se a gente não se alimenta bem, o nosso corpo vai sentir e ele vai tirar a energia do que não é importante, que no caso é o cabelo, tá? A Thelma tá perguntando o que fazer, já que na menopausa perdemos muito cabelo. Ou seja, isso é uma fase. Sim, minha linda, é uma fase, é normal acontecer essa perda de cabelo, mas você pode fazer várias coisas para estimular, para fortalecer, para suplementar, para ajudar nesse processo, tá? A Elisandra está perguntando quem tem essas crises de ansiedade, se é importante e interessante então fazer um tratamento com psicólogo para ajudar nessa queda. É sim, tá? É bem importante, porque aí a gente consegue ajudar nesse processo, tá? A Simone, vejo tanto pessoas com androgenética, pessoas que estão ficando carecas. Sim, é impressionante. Quando eu abri a clínica em 2008, então esse ano eu vou fazer 14 anos que eu já trabalho como tricologista. E quando eu comecei, eu tinha na clínica cerca de 70% de homens fazendo tratamento. Hoje eu tô com 65% de mulheres, aumentou muito. Na minha opinião, tem a questão da alimentação, na minha opinião, tem a questão do estresse, da ansiedade, excesso de química, tá? Então, infelizmente é uma realidade bem triste mesmo isso, né? Ana Carla, com queda brusca do eflúvio, sobra cabelo para cair por 4 meses? Minha linda, vou te dizer que a gente às vezes se surpreende, nem a gente sabe o tanto de cabelo que a gente perde, viu? Acontece sim. Vânia, ó, coração para você, minha linda, boa noite. Gente, boa noite também para todo mundo que chegou depois que eu não dei boa noite. A Thelma tá perguntando qual que é a minha especialidade. Thelma, eu sou tricologista. Eu sou pós-graduada sou biomédica, pós-graduada em tricologia, tá? Especialista em cabelo. Tá bom, querida? E eu faço pós-graduação em ortomolecular também, gente. Tenho pós-graduação em biomedicina estética, certificação internacional como tricologista pelo IAT, que é uma associação da Austrália, membro da Associação Mundial de Tricologia, que fica na Flórida, nos Estados Unidos. Eu estudo um pouquinho, gente, tamo aí, tá? Tamo estudando, mas o que eu amo é tratar cabelo. A Nancy. Tem uma paciente que está no meio do tratamento de alopecia androgenética e teve uma queda repentina. Isso é normal? Nancy, eu tô com uma paciente aqui também, aqui na clínica de Florianópolis, e deixa eu contar para vocês o que aconteceu com ela. Uma alopecia androgenética, uma senhora, tá? E aí o que acontece? Ela tava com muita rarefação, né, no couro cabeludo, fazendo o tratamento, e o cabelo dela começou a repor, começou a ter uma boa reposição, tá? Ela começou a ter uma reposição bem importante de cabelo, tava muito feliz. De repente, agora no final do ano, ela pegou uma gripe forte, não foi Covid, e ela teve febres, picos de febre de quase 40 graus. E o cabelo dela despencou, tá? O cabelo dela caiu muito, ela tá perdendo assim, cada lavagem 300, 400 fios. E ela chegou aqui bem desanimadinha, bem triste.
né? A gente conversou com ela, explicou que é por conta desse processo da febre, que provoca um eflúvio telógeno, né? Um pouco mais agudo. Então, pode acontecer sim, porque o tratamento para cabelo, às vezes a gente pensa que o tratamento para cabelo é assim, a pessoa começou aqui e ele só vai melhorar e vai se manter, mas não é. Na verdade, é um altos e baixos. Então, são altos e baixos, né? Como eu falo que é como uma montanha russa. Então, vai ter momentos que às vezes a pessoa vai estar passando por um estresse um pouquinho mais alto, né? Ela vai ter, por exemplo, não vai estar se alimentando bem por um período, pode ter algum tipo de infecção, pode ter uma bactéria, né? A gente tem um caso de uma paciente que estava com um eflúvio muito crônico, muito grande, não melhorava, tá com uma bactéria intestinal. A gente suspeitou, né? E começou a instigar ela o que poderia ser, e aí ela investigou, tava com uma bactéria que tava muito intestinal já há 2 anos. Então, por mais que a gente estivesse tratando, o cabelo dela não parava de cair. Nascia, mas não parava, porque tinha um processo, né? Essa bactéria que estava ali no intestino dela, e isso é muito importante, gente, porque o intestino, ele é fundamental para a absorção de nutrientes e vitaminas. Então, quando a gente tem algum problema intestinal, faz com que caia muito cabelo também. Então, é importante a gente entender esse processo, tá? Isso é muito importante. Então, pode acontecer sim, tá? De ter esses altos e baixos. A Simone tá dizendo que tem muita insônia, falta de sono, tá, gente? Falta de sono é muito ruim pro cabelo, por causa da melatonina, tá? A melatonina, que é o hormônio, né, que é liberado quando a gente tá dormindo, ela ajuda bastante nesse processo de formação do cabelo, do ciclo do cabelo, então é importante o sono. Tinham me perguntado aqui do Mega Hair, vamos responder a pergunta do Mega. Tem uma paciente online que eu atendi, ela falou assim, doutora Si, ela tem alopecia androgenética, eu fiz uma arte e já vem rindo, gente, o povo já vem rindo pra mim porque sabe. Aí eu falei, meu Deus, o que você fez? Ela é lá do Rio de Janeiro, uma querida, tá com um resultado bem bacana também. Ela falou assim, então, doutora Si, é que eu tava com muita falha aqui, e aí eu comecei a fazer o tratamento que a doutora passou e tá melhorando, eu tô com muito cabelinho novo. Só que esse cabelo tá crescendo e tá enchendo aqui em cima, mas o de baixo tá fino. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e coloquei Mega Hair. Ela colocou Mega, gente. O que eu oriento? Ela colocou Mega Hair de queratina. O Mega Hair de queratina, para mim, é uma das piores opções, porque quando tira, ele arranca o fio, tá? Então, tem pessoas que fazem o tratamento comigo e eu não sou extremamente radical, não acho que o Mega Hair é o horror da vida, tá? O que eu acho mais interessante seria que você não usasse o Mega Hair, claro, se não usar é melhor, mas se for optar por usar, usa aquele que é de tic-tac, que coloca, tá? Coloca o tic-tac e tira para lavar, tira para dormir, não fica o tempo inteiro. Tu sabe, né, Paty, uma querida, mas ó, colocando Mega de queratina, eu falei, meu Deus, minha linda, não faz isso, não faz isso. Ela vai trocar esse Mega de queratina, tá bom? Então, é esse cuidado, que não seja muito pesado, muita quantidade para não tracionar. Quando a gente traciona muito folículo, acaba enfraquecendo, tá? Assim comprou o soro fisiológico, legal, sim, muito bom. Em questão de shampoos e condicionadores, o que usar para queda? Gente, quem tá aqui me segue sabe a minha opinião sobre shampoo e condicionador para queda. É o mesmo que a gente querer apagar um fogo usando conta-gotas. Imagina uma floresta pegando fogo. Essa floresta é o teu cabelo que tá caindo. E o shampoo e o condicionador, ele vai ser como um conta-gotas que você vai pingar ali. Não vai resolver, gente, porque não existe shampoo anti-queda, tá? O shampoo é para limpeza. Condicionador
é para hidratar. A gente precisa entender a função do shampoo. O shampoo limpa o couro cabeludo, ele tira a sujidade do couro cabeludo. Então, a gente tem aqui, né? Deixa eu pegar esse modelão aqui, ó. Olha só. A gente tem aqui o nosso couro cabeludo, o shampoo vai lavar isso daqui, tá? Então, você coloca o shampoo, esfrega, você vai enxaguar. Quanto tempo a gente fica com shampoo no couro cabeludo? Uns 3, 4 minutinhos no máximo. É muito pouco tempo para que esse shampoo ele consiga absorver, aqui ele nem entra, tá, gente? Só um exemplo, tá? Mas que os ativos do shampoo consigam penetrar para agir nessa região aqui do folículo, tá? Para ajudar. A Lisa tá dizendo, mas tem alguns shampoos que tem ativos que ajudam. Lia, olha só, minha linda, tem shampoos que se dizem anti-queda, né? Quando você olhar ali no rótulo dele, ele vai estar escrito assim, ó, queda devido à quebra. Ou seja, não é a queda de cabelo, é a quebra. Qualquer princípio ativo, a gente precisaria que ele ficasse, Lia, no mínimo aqui, umas 4 horas, 2 horas no couro cabeludo. Não é que os ativos não são bons. Eu atendi um paciente que ele veio dos Estados Unidos e ele trouxe um shampoo, que o shampoo tinha minoxidil, o shampoo tinha sal palmeto, o shampoo tinha tanta coisa maravilhosa que dava vontade de beber aquele shampoo, de tão maravilhoso que ele era. Qual que era o problema? Ele não era absorvido, tá? Então, assim, gente, existe um pesquisador, tá? Então, falando com embasamento científico para vocês. Um pesquisador que ele pesquisou sobre a absorção de ativos no folículo. Ele é especialista nisso. E o único shampoo até hoje que tem comprovação científica que ajuda a estimular para a questão do crescimento é shampoo à base de cafeína. Os outros shampoos ajudam em qual sentido? Imagina que você tá com uma queda de cabelo e você tá com o teu folículo obstruído, que foi alguém que falou que foi na terapeuta capilar e ela disse que tava com o folículo obstruído. É esse ósteo folicular aqui, ó, tá? Então, o que que acontece? Para que esses shampoos e os shampoos cosmecêuticos, eles vão ajudar, Sheila? Eles vão desobstruir o couro cabeludo. Concorda que se desobstruir o couro cabeludo, esse couro cabeludo vai estar mais saudável? E com isso, o cabelo vai ter uma melhor resposta? Se o couro cabeludo estiver inflamado, vale a pena usar um shampoo que vai tirar a inflamação, vai tirar a irritação? Com certeza, porque isso vai refletir na melhora do teu ciclo, na melhora do crescimento do cabelo, porque você está tratando o couro cabeludo. Então, a função do shampoo é tirar a sujidade e ajudar a melhorar aqueles que são medicamentosos, aqueles que têm um propósito de limpeza, de reduzir oleosidade, ele ajuda no couro cabeludo. Mas adianta eu vou usar um shampoo com base que tenha minoxidil? O shampoo vai ficar 3, 4 minutos aqui. O minoxidil precisa ficar no mínimo 4 horas no couro cabeludo para ter absorção, entende? Mas o importante é isso. Entre usar um shampoo, tá? Entre usar um shampoo que se diz anti-queda, usa uma loção capilar que você vai aplicar, ela vai permanecer. A gente fica muito pouco tempo com o shampoo em contato com o couro cabeludo e tem gente que não lava todos os dias, tá bom? Ó, para vocês terem uma ideia de shampoo, eu tenho uma linha toda de shampoo, de condicionador, de blend de óleos, de esfoliantes. Quantas vezes vocês me viram fazendo propaganda para vender shampoo aqui no meu Instagram? Nenhuma. Sabe por quê? Porque eu sei que o shampoo que eu tenho aqui, ele vai auxiliar a limpar o couro cabeludo, a desinflamar. Porque a minha preocupação é que a gente consiga tratar o couro cabeludo, e a Lia falou algo que é muito importante. O shampoo ajuda quando a gente está também fazendo um tratamento com uma terapia capilar, quando a gente está estimulando, né, esse couro cabeludo. Mas por quê, gente? Porque eu vejo muita gente na internet vendendo shampoo, e aí qual que é o problema? A pessoa acha que ela vai usar o shampoo e vai resolver.
E não vai, porque se é um problema hormonal, como que o shampoo vai resolver? Se a pessoa tá com uma disfunção intestinal, como que o shampoo vai resolver? Vocês entendem? Então é nesse sentido, tá bom? A Silvia, ela perguntou na caixinha aqui pra mim, que ela disse, né, que ela tem uma alopecia cicatricial, se ela poderia pintar o cabelo. Gente, sobre a tintura, qual que é o meu posicionamento? Eu não vejo problema em pintar, tá? Eu sempre indico que seja uma tintura que, de preferência, que não tenha amônia, que não tenha metais pesados ou um tonalizante, tá bom? Não tem problema, é só cuidar para essa questão mesmo, tá? Óleo de coco para eflúvia alopecia androgenética, pode usar no couro cabeludo? Vivi, eu não indico no couro cabeludo não, tá? Porque pode acontecer de ficar mais obstruído o couro cabeludo e aí não é muito legal, tá? No fio pode, tá bom? Neiva, qual a marca do shampoo de cafeína que é bom? Neiva, eu faço a formulação manipulada, eu não tenho uma marca específica, mas tem algumas marcas no mercado que eu não vou saber te dizer agora, mas que tem a cafeína, não porque a cafeína vai aumentar a microcirculação, se ficar 5 minutos ele tem uma boa absorção, tá bom? Então, se você for numa farmácia de manipulação e conversar com o farmacêutico, falar assim, olha, eu gostaria de um shampoo que tenha cafeína, por exemplo. Gente, o profissional farmacêutico, ele pode fazer indicação, tá? Então, se você for lá e conversar com ele pode ter uma fórmula. Às vezes, eles têm até uma fórmula pronta para te indicar, tá? A Isandra, tenho alopecia androgenética, o que eu devo fazer? Minha linda, Lisandra, você já está tratando? A primeira coisa que você tem é tratar. Que você tem que fazer é tratar. Buscar um profissional para fazer o tratamento certo, gente. Porque é cada tratamento errado que a gente vê que é só misericórdia de Deus, sabe? É só misericórdia de Deus mesmo. Ontem mesmo eu peguei uma paciente com... Ela estava com uma foliculite... Ela estava com uma foliculite decalvante em tufos, que é uma inflamação bem grave, e ela estava tratando como se fosse uma dermatite seborreica. Eu vou mostrar a imagem de tricoscopia dela para vocês verem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só para vocês verem como é sério isso, gente. Como a gente tem que cuidar com... o tratamento correto, né? Porque senão você fica... Ela tá há, acho que 5 anos, ela falou, tratando como uma dermatite seborreica. Quem é profissional, né? Quem trabalha com a tricologia aí, né? As meninas que estão me assistindo, que estão na live, que são profissionais, elas podem dizer que é muito diferente. Olha só, vou mostrar para vocês. Ó, gente... Olha essa imagem aqui, isso daqui é um couro cabeludo com inflamação. Olha só, vocês estão vendo isso, gente? Aí agora, olha aqui o que acontece. Ó, tá vendo essa parte branca? Essa parte branca do couro cabeludo aqui, ó? Essa parte branquinha aqui? Essa parte branca... ela é um processo de cicatrização. Essa região aqui cicatrizou, nunca mais vai voltar o cabelo, entende? Só que isso aqui não é uma dermatite seborreica, gente. Isso daqui é uma foliculite em tufos. Ó, era essa a imagem que eu queria. Ó, olha só, gente, que incrível essa imagem aqui. Deixa eu tampar o nome dela. Olha essa parte branca. Cicatrizou totalmente, não vai mais nascer cabelo, nunca mais vai nascer cabelo nessa região. E tá vendo isso daqui, ó? Por que é foliculite em tufos? Os fios que deveriam sair de outros ósseos foliculares aqui, por conta do processo de bactéria, eles não conseguem mais sair, cicatriza esse tecido e eles tentam sair por outra região, e aí inflama. Só que essa paciente aqui, é uma querida, ela, gente,
ela estava tratando o cabelo dela como se fosse uma dermatite seborreica. Gente, quem tem... É triste, né, Janice? Quem trabalha com tricologia, isso é claro para vocês, gente, que isso não é uma dermatite seborreica? Dermatite seborreica não provoca esse processo cicatricial aqui, ó. Isso tá provocando uma alopecia cicatricial, não tem ósseo folicular. Olha quantos fios estão saindo de um único folículo. Tá vendo? Agora eu vou mostrar para vocês uma paciente, só para vocês entenderem, com uma alopecia androgenética. Ó, essa paciente com alopecia androgenética, essa região aqui é o couro cabeludo dela da região da nuca. É aquele folículo que não tem ação da dihidrotestosterona, tá? É a região da nuca. Agora, olha como é diferente a região da frente do couro cabeludo dela. A mesma pessoa. Percebem a diferença? Como afina? Como diminui a quantidade de folículos aqui? Então, é isso que acontece na alopecia androgenética. Vai tendo um afinamento, um enfraquecimento. Que nem, por exemplo, a Sandra, querida, tá dizendo ali, né? Que tem alopecia androgenética, mas não tem condições de tratar. Sandra, tem muitas coisas que você pode fazer, inclusive na tua casa, que vai ajudar a lavar o cabelo com frequência. Aqui no meu Instagram, depois que acabar a live, tem muitas dicas que você pode seguir para alopecia androgenética, tá bom? A Verônica diz ali, diminui e miniaturiza os fios. Isso mesmo, Verônica, isso mesmo. A Fabi, você foi o melhor achado na internet. Ah, meu Deus. Obrigada, querida. Esse exame é muito legal, né, Thelma? É um exame de tricoscopia. A Cristiele, meu irmão tem 22 anos, já tem calvície. O que fazer, Cris? Ele tem que ir num tricologista para avaliar, para poder fazer um tratamento, tá? Para poder fazer Ele precisa fazer um tratamento para melhorar, tá? Tinha me perguntado como amenizar a queda de cabelo pós-cesárea. Tem que esperar um pouquinho, porque essa queda ela foi programada já, mas tende a normalizar sozinha, tá bom? Doutora, tem como fazer tratamento à distância para quem fez implante poder desenvolver? Tem sim, tá, Neiva? Inclusive eu faço pré e pós-transplante também, implante. A Fabi, faço tratamento com uma biomédica, parou a queda, mas voltou a cair novamente. Fabi, tem que ver o porquê, né? Qual o motivo dessa queda ter voltado, tá? Eliane, minha linda, eu já falei. Ó, Ariane, ó, eu vou esperar você fazer o curso. Tá dizendo que o próximo curso vai ser comigo. Já tá liberado o curso, gente. Já tem vagas já estão abertas para o meu curso intensivo de tricologia. Vamos estudar, porque vocês estão vendo quanta gente está precisando de ajuda e quanto o mercado da tricologia ele é carente de profissionais que sejam bons, gente. Vocês precisam estudar para vocês se destacarem no mercado e vocês poderem principalmente ajudar as pessoas que estão sofrendo com queda de cabelo, porque o tratamento a procura é muito grande, né? E as pessoas precisam de bons profissionais. E a gente só consegue isso estudando, tá? Sheila, é online, tá? Esse curso que tá liberado de tricologia intensiva é um curso que foi gravado num curso presencial que eu dei em Joinville e ele segue a mesma lógica, assim, a mesma grade do curso que eu ministro na pós-graduação, tá? É verdade, a Verônica diz assim, ó, quem trabalha nessa área tem que estudar muito. Eu sou tricologista e também terapeuta capilar. Não é, Verônica? A gente estuda muito. Gente, eu acordo 5 horas da manhã muitas vezes para poder estudar, para poder ler artigo. Eu passo muitas horas preparando conteúdo, estudando, lendo livro, separando artigo. Então dá muito trabalho, mas vale a pena, tá bom? Gente,
Vou encerrando a live por aqui, porque eu também tô bem cansadinha, já tô atendendo desde cedo, ainda tô aqui na clínica para conversar com vocês. Thelma, quem pode fazer o meu curso? O meu curso, Thelma, para terapeuta capilar, cabeleireiro, esteticista, biomédico, fisioterapeuta, farmacêutico, para quem ama cabelo, tá bom? Para quem gosta de cabelo, tem interesse em tratar cabelo, o curso é para você que quer se aperfeiçoar, quer estudar, tá bom? Eu agradeço, gente, agradeço por vocês estarem aqui comigo firme. Obrigada pelo carinho que vocês sempre têm comigo, tá bom? Então, eu peço perdão se alguma pergunta que passou muito rápido e eu não consegui, né, responder. Então, assim, gente, me perdoem, tá bom? Deixa ali nos comentários, é muita gente, né? Muita gente que vai perguntando, passa muito rápido, eu não dou conta. Mas eu quero dizer que eu sou muito grata por cada um que tá aqui, quero desejar uma boa noite, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um final de semana lindo. E na semana que vem, na quinta-feira, eu vou estar fazendo a live, o tema vai ser sobre os hormônios e a queda de cabelo, tá? O papel hormonal em relação aos cabelos. Então, anotem aí para a gente poder conversar sobre a questão hormonais, né? Sobre os hormônios, como que eles afetam, o que eles não afetam, quais são os hormônios que têm um papel importante para o cabelo, tá bom? Então, um beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem na live, né? Vai ser às 9h30 também. Porém, gente, vão me seguindo, tá? Aqui no Insta, olhando os stories, eu vou procurar e postando para vocês algumas coisas que eu acho interessante. Bom descanso para vocês e até semana que vem na próxima live. Ó, beijo grande. Tchau, gente.